Boa noite para todo mundo aí que está chegando. Oi, Pézel. Tudo bom com você? Quer dizer, bom dentro das possibilidades, né? Diante desse contexto que estamos vivendo. Não tem como estar 100% bem, né? Oi, Jana. Tudo bom? Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos chegando. Daqui a pouco a Asa tá aqui com a gente. Oi, Irene, querida. Minha amiga de infância, adolescência, melhor dizendo. Saudade. Boa noite. Eu sempre esqueço de colocar o celular no silencioso. Aí às vezes entra a ligação, eu fico aqui, igual uma desesperada. Hoje eu lembrei, hoje não vai acontecer isso. Vamos aguardar mais um pouquinho, a Asa já deve estar chegando. A Asa é mãe de uma bebezinha, aí ela pediu pra gente realizar essa live esse horário, porque é melhor pra ela. Normalmente eu faço 2 horas da tarde, né? Terça-feira às 2 da tarde. Mas eu também não fico presa a isso não, né? Tô convidando a pessoa, então deixa a pessoa à vontade também para dizer o melhor horário para ela. Aí a Asa pediu pra gente realizar esse encontro às 20 horas. E eu concordei. Eu também sou mãe, sei que não é nada fácil, ainda mais quando é bebezinho, criança pequena. A demanda ainda é maior com essa questão de horário. Enquanto isso, gente, escrevam aqui pra mim. Ah, já chegou. Deixa eu te chamar. Eu gosto de saber o que as pessoas estão lendo, estão ouvindo, estão fazendo. Mas depois você vê. Ah, deixa Aê! eu tentar atender aqui, gente. Eu tô toda enrolada hoje. Hoje, Sério? boa noite. Boa noite.
Hoje está sendo um dia muito correria. Desculpe o atraso. Nada, imagina. Que bom que você está aqui. Obrigada por ter Boa vindo. noite. Boa noite, Olha, querida. como você falou que era uma conversa, aí eu já veio como? Trabalhada na cerveja, e aí conversa, conversa. Porque hoje realmente eu estou bem cansada. Eu acabei de publicar um artigo muito bonito, espero que você já começo dando os merchans, né? Por favor. Acabei de publicar um artigo que faz uma análise da masculinidade a partir da perspectiva do mulherismo africana, dos homens negros em Black Skin. E eu demorei Ai, que muito tempo para maneiro. fazer, são 10 páginas de Eu ainda não artigo, de assisti, pura eu quero referência. assistir. Quero muito assistir, ainda não assisti. Está disponível no YouTube? Na verdade, esse artigo é muito mais um diálogo, uma proposição de diálogo com os homens negros, do que realmente uma análise, né, profunda e tal da obra. Porque, na verdade, o que me interessa para pensar o mulherismo africana nesse sentido é muito mais a possibilidade de dialogar com esses, né, rumo a uma Sim, possibilidade de mudança real e factual, né? Enfim, sim. já cheguei assim, né, gente? Boa Eu não, noite. eu não assisti ao clipe. É um clipe, não é da Beyoncé? Um É um filme, não é? filme. Um filme. Tá Tá no YouTube? no. Não. Não, tá no Blackflix. Ah, ah. Vou pegar aqui o fone, gente. Espera só um minutinho. Eu vou ver se eu assisto hoje. Eu ainda não consegui assistir. É, Caraza, Ai, obrigada por estar assista, vale aqui. muito a pena. Eu vou me apresentar rapidamente, aí depois eu peço para você se apresentar e a gente começa a troca aqui, tá bom? Tá Para quem não me ótimo. conhece, eu sou Juliana Correia. Por formação acadêmica, eu sou jornalista, tenho um mestrado em educação, sou mãe do Francisco, sou também contadora de histórias, trabalho com o Baobazinho, que é esse projeto que eu criei em 2013, que ali a memória, a arte e a educação a partir dos contos da tradição oral africana e da diáspora negra. Toda semana eu convido alguém para conversar aqui, algum irmão, alguma irmã que tenha um trabalho inspirador, um trabalho importante para a nossa comunidade, né, para a comunidade negra, e que esteja e que tenha a ver justamente com ancestralidade, com memória, com tradição oral, infância. E aí a convidada especial dessa semana é a Asin Jerry. Por favor, querida, se apresente. Ei, gente, boa noite. É sempre um prazer, né? Fazer parte de qualquer coisa do produto Baobazinho, vamos dizer assim. Porque é um trabalho que eu admiro muito, você sabe disso. Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito lisonjeada. Eu sou Asa, para quem não me conhece, eu sou professora, sou pesquisadora de África e diáspora, tenho um doutorado em literaturas africanas e desenvolvo um trabalho de pesquisa que busca refletir sobre caminhos de reumanização, né, com recorte de raça para a população negra, mas na verdade o que eu falo é uma perspectiva muito humanista, então serve para todo mundo, né? Mas por uma questão de pesquisa, faço um recorte óbvio de raça, porque eu estou pensando realmente quais são as possibilidades de da gente conseguir mudar esse cenário tão desagregador, tão desumanizador que a população negra vive no Ocidente, assim. E isso se desdobra em várias frentes de trabalho. Então, assim, eu trabalho com muita coisa. Então, desdobra nos núcleos de pesquisa que eu coordeno, o NEGRAR, de Religião, Arte e História, que fica dentro do Laboratório da Experiência Religiosa da UFRJ, que é onde eu me dedico mais ao teatro negro, às artes e à história. E também o núcleo de filosofia política do Laboratório Gerumar, em que eu estou pensando mais a perspectiva filosófica e tudo mais, mas tudo com o mesmo foco de quais são os caminhos de reumanização. Né? Então, os pesquisadores que trabalham comigo, que pesquisam comigo, também estão pensando dentro das suas áreas, dentro com, né, dos seus
das suas perspectivas e objetivos, também estão pensando os caminhos de reumanização. Então, isso é uma frente. Outra frente é o canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que é o canal Mais Ingere, que é um canal justamente já para introduzir o tema da live, que é um canal para acender o nosso sol. O que seria isso? Assim, é um canal que está pensando também a perspectiva de reumanização da população, né? E aí, em geral, porque o YouTube é uma ferramenta muito potente nesse sentido e limitada, né? Ele pode chegar a lugares que eu não consigo nem listar. Um alcance Então, enorme. é absurdo. E isso é ótimo, né? Mas o foco também desse canal é processos de reumanização, assim como meu livro de poesia, o meu conteúdo no Instagram, os pitacos que eu dou no YouTube, o curso que eu Tem as ofereço. dicas literárias também Isso, no eu Instagram. faço muitas coisas nesse sentido. Eu assino 2 colunas, né? Uma de teatro toda semana, né? Sai mais um texto amanhã. E eu assino uma outra coluna de reflexões filosóficas que acabou de sair, que eu cheguei já toda esbaforida falando desse texto. Mas, ou seja, eu tenho uma produção que pensa caminhos de reumanização que é teórica e prática. Né? Além disso, eu sou mãe, sou professora, né? O que bota o dinheiro lá, a comida na minha mesa, né? O dinheiro da minha conta é o trabalho árduo de professora. Então, são muitas frentes que, na verdade, é uma frente só, que é tentar praticar a filosofia do Kindesi, que é o tema da nossa live. Eu já vou emendando, tá, Ju? Aí você, qualquer Eu coisa, você queria, me eu queria, freia. eu queria primeiro que você falasse um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou nesse. Quando é que você percebeu que era isso que você queria para sua vida? Esse tipo de trabalho, esse assunto. Eu não sei se eu já percebi. Eu também não sei se é isso que eu quero da minha vida, porque a vida é tanta vida, né? Mas até esse momento, nesse momento do meu ser sendo atual e constante, do hoje, essa perspectiva ela faz muito sentido para a minha existência, ao ponto de eu tomar decisões mesmo de me alinhar filosoficamente, eticamente, humanamente a essas perspectivas. Não só a do Kindesi, mas também a perspectiva Ubuntu e a minha própria experiência enquanto uma frequentadora de axé, né? Uma filha de, né? Tenho todas essas questões religiosas e isso também me traz algum tipo de ética africana, né? Porque os terreiros eles são lugares civilizatoriamente africanos, né? E os babalorixás, ialorixás, né? Babalaôs, enfim, eles são zeladores civilizatórios, né? De uma ética que o Ocidente lê enquanto religião. Então, na verdade, assim, eu não sei te responder. Você viu que eu enrolei, eu falei bonito, então eu não sei te responder quando, assim. Mas eu sei te dizer, assim, quando eu comecei a entrar em contato com as filosofias africanas, mas não com mas com a filosofia do Foucault, né? E aí foi realmente a primeira leitura que eu fiz dela, eu ainda estava no doutorado. Só que eu não podia me dedicar porque, né? Você sabe que quando você está no doutorado, no mestrado e tal, você não consegue se dedicar a nada diferente do que exclusivamente a sua tese, o seu trabalho, enfim. Então, eu fiquei muito impactada naquele primeiro momento em relação à minha perspectiva com a maternidade. Então, essa Foucault, de maneira geral, que me chegou pela Macota Valdina, que é uma Macota do Candomblé de Angola, uma pessoa muito importante, inclusive, na minha opinião, uma das maiores referências no estudo de Foucault. Então, me chega ali, mas me chega não enquanto pesquisadora, entendeu? Porque naquele momento eu estava pesquisando literaturas africanas, poesia moçambicana. Mas era isso que eu queria saber, porque você já pesquisava literaturas africanas, Já como é eu que foi? pesquiso. E você já viajou, você já foi para vários países também da Europa, né? Eu lembro de você Mas do falando que continente ainda aquele não. perrengue. É, só como Mas, vejo. mas eu lembro de você falando assim, cara, eu viajei tanto, fui para tantos lugares e eu não tinha
eu ainda não tinha o conhecimento, né, sobre o que foi a exploração, a covardia da colonização e tudo mais. E aí você Muito. começou a se envolver com esses estudos. Já tem muitos anos que você estuda a questão racial. Isso. E eu queria saber como é que você chegou nesses estudos, entendeu? No início, assim, do seu Entendi. interesse. Não, então, o início é bem no início mesmo. A gente remonta a 17 anos atrás. Porque, na verdade, eu comecei a. Em primeiro lugar, eu sempre fui uma grande leitora. Muito. Absurdamente. Assim, é importante pontuar isso. Então, o livro africano, as histórias africanas tinham chegado para mim no final da adolescência. A partir dos 15 anos e tal, mas sem nenhum arcabouço, Uhum, simplesmente uhum. pelo destino da vida, porque é assim que tem que ser, entendeu? Mas enquanto uma leitora. Mas quando eu entrei na literatura, na graduação em letras, em 2003, e eu fiz na UFRJ, graduação em português e literaturas. E quando eu entrei no primeiro ano, eu tinha 17 anos nessa ocasião, e quando eu entrei no primeiro ano, eu comecei a entrar em contato, porque vocês sabem a movimentação da própria universidade, né? Então tem aquele simpósio, aquele curso de extensão, sempre tem uma coisa. A gente vai E aí fazendo, foi é. nisso. Eu não me lembro, tipo, talvez um curso de extensão, alguma coisa, mas eu entrei em contato com a professora Carmen Tindó, que viria a ser a minha orientadora acadêmica da graduação ao doutorado. Ela Olha, me que orientou, bacana. ela me orientou em tudo, e é uma grande amiga. E ela é uma pessoa importante das literaturas africanas, porque ela inclusive, vai ali, está na fundação do Departamento de Literaturas Africanas da UFRJ. Então, assim, tem todo um lugar histórico também dessa figura. Uhum. E então foi isso, assim. Eu comecei, encontrei Carmen, comecei a fazer pesquisa. Ela me chamou para pesquisa de iniciação científica em literatura, poesia e pintura. E foi esse o start. E aí, o meu primeiro poeta foi José Craveirinha com o pintor Malangatana Valente. Enfim, e aí foi todo enfim, eu tive uma trajetória na iniciação científica muito brilhante, assim, com laureamentos, nota 10, fui para outras semanas, assim, tem uns negócios bem meritocráticos e tal. Mas de forma que quando eu fui fazer o mestrado, eu passei assim, fiz a graduação, terminei a graduação e emendei rapidamente no mestrado, porque na verdade eu dei continuidade a um trabalho que já vinha muito bom, né? Já de todo esse percurso na graduação. Sim, sim. E aí a mesma coisa para o doutorado, de forma que eu terminei o doutorado em 2015, ainda virei professora substituta na própria casa, na FJ. Né? E é aquilo, aqueles contratos e tal. E aí depois eu comecei a fazer o pós-doutorado em filosofia africana, por conta de uma necessidade mesmo que eu tinha de, sei lá, conhecer outras coisas, explorar outros ambientes, né? E ter um Sim. contato, uma visão maior que essa área poderia me oferecer. Sim, E foi assim que eu cheguei até aqui, assim. Essa é uma trajetória acadêmica, né? sim. Assim. E o Fouquial, ele vai entrar justamente nesse meio fim de doutoramento, mas é isso mesmo, segunda metade do doutoramento, sem muita atenção, mas quando termina, assim, aí é aquele momento, assim, você entrega a tese, você sente, tipo assim, É um agora eu alívio. vou... tipo, é uma pura ilusão, assim, porque eu acho assim, agora eu vou ler tudo que eu quiser, eu vou ler tudo que eu quiser, tudo. Mentira, isso não acontece, porque na verdade o trabalho triplica depois da entrega da tese. Mas, nesse primeiro momento, assim, eu consegui me dedicar um pouco mais. E aí o Fouquier vai entrar para mim justamente pelo fato de eu ser mãe, né? Eu sou mãe desde muito cedo, justamente. A minha maternidade, ela acompanha a minha carreira acadêmica. Eu engravidei do Rodrigo quando eu tinha 16 anos, eu parei com 17, o Rodrigo hoje vai fazer 18 anos. E quando eu entrei em contato com a perspectiva do Foucault, que diz o seguinte: todo ser humano nasce com um sol interno, e é responsabilidade da comunidade acender esse sol para o livre caminhar na vida. E quando eu entrei em contato a primeira vez, né, lá no meio do doutorado, com isso, eu não estava pensando em academia. Eu estava pensando que isso fazia sentido para mim enquanto uma mãe.
Porque isso é muito potente. Tipo, já está a potência solar do meu filho, sabe? Todas aquelas questões, assim, quem é mãe sabe, quem é pai sabe, quem tem que ali, ó, dar conta da sua existência, a existência de outra pessoa, efetivamente, necessariamente, sabe disso. Então, essa ideia do acender o sol, ela chegou para mim primeiro nesse lugar, né? E aí são revoluções internas, né? Que ainda são um processo, né? Isso é uma coisa. A perspectiva do Foucault, dentro da minha pesquisa acadêmica, me veio após eu compreender que eu, na verdade, sou uma humanista que pesquisa caminhos de reumanização. Sabe? Só assim, sabe? Aí eu pesquiso e tá aí, olha só como é que pensar na potência solar que há na população negra hoje é um caminho de reumanização. Né? Entender quais são os caminhos de acendimento desse sol, porque a população negra em geral, e assim, vou fazer um recorte aqui, afro-brasileira, a gente daqui, sofre de um processo de apagamento desse sol, porque a gente é deslocado do nosso trilho civilizatório para ser desumanizado, né, historicamente, dentro desse continente. Então, e assim, isso é irreversível, né? Não dá para a gente voltar para a África, nada disso. Então, já que não dá para voltar e a gente está nessa situação, quais são as possibilidades que a gente tem de reumanizar e dar uma virada nisso? E aí, para mim, enquanto pesquisadora, enquanto mãe, enquanto tudo isso, os caminhos são muito delimitados. São a educação, que se desdobra nas minhas pluriferramentas pedagógicas. Eu tenho canal no YouTube, participo de um monte de podcast, escrevo artigo acadêmico à torta e à direito. Eu não sei o que pode ser mais pedagógico que isso. Tem um livro, vai sair um livro infantil meu, em breve, com base nessa filosofia, se chama A Luz de Aisha. Que maneiro, que maneiro. Escrito com a professora Luana Rodrigues, minha amiga de graduação, uma amiga de uma vida, professora, uma mulher negra. E a gente escreveu A Luz de Aisha juntos, que a base dele é um livro infantil, que a base dele é toda a filosofia do acender do sol, porque justamente é uma possibilidade de prática, né, de inspiração. Então, de alguma forma, essa filosofia ela vai bater em mim enquanto também, não mais enquanto mãe, porque esse é um processo que tem que ser lidado na terapia, né, mesmo? Mas enquanto educadora. Educadora, assim, eu sempre fui uma educadora. Eu dou aula para engenharia numa faculdade particular. Eu sempre falo para eles assim, gente, aqui vocês vão ter aula sobre a vida, entendeu? O português está em segundo plano, né? Porque eu estou formando futuros engenheiros, eles precisam ter minimamente sensibilidade para lidar quando forem fazer um favela bairro, entendeu? Minha casa, minha vida. São esses caras que vão no futuro projetar aqueles cubículos, aquela casca de ovo que um monte de gente preta vai morar. Entende? Tá entendendo? Então são perspectivas muito humanistas. E aí, eu acho que é assim que eu consigo te responder. Como é que a filosofia do Indesi, na verdade, mudou a minha vida? Porque olha o que eu faço. Entendeu? Foi mudando a minha própria forma de me comportar, de me entender. E é importante dizer que eu não estou lidando aí com bem e mal, tá? Porque esse negócio também de... muito complicado. Aquela dicotomia ocidental, né? Isso não tem nada a ver. O teu artigo Educação Afrocêntrica como via de luta antirracista e sobrevivência na Maafra. Na verdade, eu já tinha lido, né? Eu reli para essa conversa. E aí você traz, né, no artigo que é Kindesi que fala? Então... como é que a gente pode responder isso, né? A gente pode responder isso pensando na pronúncia original oficial, ou a gente pode pensar na pronúncia que nós, herdeiros legítimos, influenciados pela língua portuguesa, podemos ter. Entende? Esse negócio assim de purismo, de pronúncia, assim, é uma coisa também muito ocidental. Tipo, igual meu nome, né? Ingere. Ingere pode ser pronunciado ingere, se você vai pensar com os bacongos, mas também pode pronunciar ingere. E a gente também herdou muito isso dessa pronúncia. Ingere, também na língua portuguesa. Então, assim, tipo, foi de boa. Então, eu vou falar aqui. Tão pequeno isso. Eu vi no teu artigo que então, é uma filosofia banto, né? Bakongo, isso, Bakongo, banto.
E aí você fala do Indese, que Isso, seria... o acendedor de sóis. E aí, tipo, gente, eu sou uma indesi. E aí pode ser indese, indesi. Eu sou uma indesi, eu me considero uma indesi. E eu prefiro até mesmo reafirmar esse lugar do que me afirmar, por exemplo, filósofa, que é uma coisa que às vezes me incomoda. Por conta justamente desse lugar da filosofia enquanto um lugar muito disputado por todo mundo, assim. Todo mundo quer disputar a filosofia africana, todo mundo quer ser nomes assim, e eu não tô muito por aí, não. Então, eu não tô nessa disputa. E também eu acho importante frisar o fato de que eu não tenho doutorado em filosofia, e o doutorado é a titulação máxima que alguém pode ter academicamente, né? Então, assim, eu sou uma pessoa das literaturas africanas, eu tenho muito orgulho disso. E por isso eu trabalho com literatura, teatro, tudo meu é voltado para isso, assim, eu não fujo disso. A filosofia no pós-doutoramento foi um plus, foi o caminho que eu pude encontrar para potencializar aquilo que eu já penso no meu lugar mesmo, entende? Então, também pensando muito dessa questão mesmo, reflexão mesmo, porque o Ocidente ele é muito assim. Ele não vai nunca aceitar os nomes. Ele vai aceitar, ele vai eleger um nome entendeu? Um preto Tolkien. Sim. E eu não tô. É uma disputa assim que eu não estou interessada. Então, Sim. de alguma forma, não é desmerecimento, mas entender que eu sou muito mais uma indesi, uma acendedora do sol da humanidade, de todo mundo que quiser ter o sol da humanidade acendido, aceso, do que uma filósofa dentro da compreensão própria ocidental. E aí eu vou parafrasear o professor Renato Nogueira, que foi o professor que o quê? Me fez te conhecer. Você lembra? A gente se conheceu lá na PUC, na palestra do Renato. Foi, isso mesmo, E verdade. eu me lembro. E ele vai falar que a filosofia é o bichinho de pelúcia do Ocidente. Então, tipo, abre um parêntese, né? O que que significa com isso? Que isso é um vespeiro. Tá doido? Por conta Tô do que o parada. Ocidente faz, por conta do que o Ocidente impõe, Claro, né? é Então, claro, porque a própria compreensão de filosofia é uma compreensão ocidental, né? A ideia da filosofia enquanto um lugar fechado, um lugar da pura sapiência, é um lugar construído, é um arquétipo construído pela própria ideia do Ocidente, principalmente oriunda do século XIX, com todo o seu cientificismo, né? mas eu acho E que isso a isso está gente consegue fazer indo, uma localização. mas eu acho que isso está indo por terra também, né? Por conta de trabalhos É, incríveis que são desenvolvidos por aí. O próprio Renato, né? Um grande exemplo disso. poxa, Quando ele Renata é traz, né, referência. quando ele traz o Mogobe Ramose, eu não conhecia, eu conheci através do Renato. Eu E, também. e traz essa informação, né, de que não, onde há ser humano, há A filosofia. filosofia. E aí o É, próprio Renato traz a ideia do requete, né? E a compreensão de filosofia dentro de outro termo, entre de outra palavra, que desloca a semiótica e a semântica do status de filosofia, para mim é um fôlego. Né? Então, a primeira vez que eu ouvi falar de requete foi com o professor Renato Nogueira, e eu me senti assim, né, potencializada. E aí eu sei que ele está ali estudando o Benga, Teófilo Obenga, eu sei que ele está estudando ali o próprio Ramose e tal, mas ele ali é o homem contemporâneo filósofo da nossa diáspora que está nos apresentando o é, requete enquanto uma outra possibilidade de pensar filosofia dentro de uma perspectiva africano referenciada, tem, né? tem, tem trabalhos incríveis, na própria Catiúcia Muitos. também, né, arrasa. Enfim, mas vamos voltar pro Quindese. Aí você traz no teu artigo essa filosofia, você apresenta também o Indese, que é a pessoa responsável por acender o Isso, sol é o assim, isso, das crianças. é. E assim, na filosofia do Kindesi, realmente o Foucault faz um olhar para a perspectiva da criança, né? Até o próprio título do livro é uma provocação ao Ocidente, porque é a arte de babysitter, né? É a arte de
Cuidar é uma provocação ao Ocidente, porque ele vai dizer que a educação da criança, a primeira infância, sobretudo, é uma coisa tão potente, tão importante, que na mentalidade americana, que é o que ele usa como exemplo, ocidental, isso é dado como uma coisa menor. Tanto que as babysitters são quem? São jovens saídas ali, final da adolescência, juventude, que precisam arrumar um trocado e ficam lá com as crianças e tal, entende? Ou esse sistema de au pair e tudo mais, que são jovens e tal, mas não são mulheres jovens preparadas realmente, né, segundo o Foucault, com a compreensão de que estar ali com aquela criança, gestando o sol daquela criança, é, inclusive, a possibilidade de continuidade da comunidade. Isso é muito potente. Só que ele fala isso dentro de um contexto Bakongo, ou seja, Congo-Angola, né? Ele é um homem, né? Ele já é um ancestral, iniciado em tudo que você possa imaginar. Sim, ele passa por... entendeu? Sacerdote top. Sim, ele é um cara com muita propriedade que tem um estudo, inclusive, relacionado à terapia, né, à psicologia africana, muito interessante. Mas só que o que ele interessa para mim? Né? Me interessa a partir do momento que, em primeiro lugar, eu sou mãe, em segundo lugar, eu sou professora, e em terceiro lugar, eu pesquiso caminhos de reumanização. Então, ele passou a ser visto por mim a partir dessa perspectiva. Então, eu uso muito o Foucault para pensar, por exemplo, o mulherismo africana. Né? Como é que mulheres negras ancestrais, né, ao longo desse contínuo histórico, matrigestaram aqueles sóis, né, geriram aquela potência solar em forma de criança. E estendo isso aos outros da comunidade, como é que um babalorixá matrigesta a potência solar daqueles Iaôs, Ebonos e aquele terreiro. Né? Como é que se dá a matrigestão solar da potência de vida numa roda de capoeira, principalmente a capoeira de Angola, que tem uma base bakongo filosófica muito forte. Não à toa, Foucault, a única vez, se eu não me engano, que Foucault vem ao Brasil, ele vem para o Congresso Internacional de Capoeira de Angola e vai fazer a mesa de abertura ao lado de Makota Valdina. Então, veja, é muito atrelado. Sim, é muito atrelado. A filosofia Bakongo aqui no Brasil, ela é corporificada muito na filosofia da capoeira Angola e muito também nos terreiros de candomblé de Angola. E isso não sou eu que estou inventando. Entende? A Makata Valdina é uma das grandes, né? Uma das grandes. Ela trabalhou muito a filosofia, os ensinamentos dele aqui, não é? Muito. E ela não só. E ela não só trabalhou com isso, como ela exercitou mesmo. Sim. Estão pedindo o título, olha, Educação Afrocêntrica como via de luta antirracista e sobrevivência na Maafa. Eu e os meus títulos de 1 quilômetro. Gente, lá no meu Instagram, você entra lá no link da bio, vai aparecer um link assim chamado Portfólio. Lá no Portfólio tem todas as minhas produções, tudo, inclusive essa live vai para lá. Tudo meu com um atraso de 2 semanas. Eu sempre posto assim, com 2 semanas de atraso, mas tem tudo meu. Que é o povo que quer saber da tese, da dissertação, de todos os artigos, de vídeo não sei o quê, do podcast que eu participei. Eu sou uma mulher realmente organizada. Vocês não imaginam. E tá tudo organizado no Portfólio. Ô, Asa, você até fala um pouco disso no teu artigo. E aí você falou, né, dessa sua experiência toda, tanto no terreiro, né, as vivências no terreiro, quanto a tua experiência profissional, teu trabalho na universidade. E com criança mesmo, você também está, além de ser mãe, além de já ter as suas crianças em casa, quer dizer, o Rodrigo já não é mais tão criança. Mas se bem que filho pra gente... O Rodrigo não é mais criança. Mas pra gente a gente é mãe, não adianta. Mas você também começou junto com o coletivo um trabalho que era o Indese no Parque, né? Isso. Esse trabalho ele continua, ele está suspenso por motivos óbvios de pandemia, porque é uma ação que acontece, inclusive, de março a dezembro, e justamente em março, quando deveria retomar, foi justamente, acho que no primeiro ou talvez o segundo final de semana de início oficial da quarentena.
E aí, enfim, tá tudo suspenso porque 21 já foi um ano cancelado, não é mesmo? Mas a ação se chama Em no Parque. É uma ação que começou em 2018 e que começou com uma tentativa. Eu acho que foi também. Você participou também da primeira Eu, formação eu sobre o INDES dos fui. professores. Eu Menina, participei. esse livro vai sair, tá? Eu ia te Esse livro perguntar vai isso. sair. Não, não desista de nós, porque eu estava falando com Raíssa. Raíssa, eu estava falando com ela ontem sobre isso, assim. Porque a gente não. Os projetos. É porque o próprio andamento do racismo, né? A gente não tem malote, possibilidade e tal para fazer e acontecer. Mas os projetos não morrem. E o filho parido também acontecerá em formato de livro em algum momento. A outra rainha aqui, ó, Mas a preta velha, Natália Grilo, Cipriano. que Não. também faz parte, frequentadora, ela, Mari, Cipriano. Então, o Indese no Parque, assim, de maneira bem geral, é uma tentativa nossa de quem? Nós somos um coletivo chamado Aya Panáfrica, é um coletivo de pessoas pretas de muitas áreas que tenta minimamente se organizar em torno, mínimo é o Indese do Parque. A gente faz outras atividades e tal, só que o nosso eixo central é o I10 no parque, enfim, a gente fortalece várias outras coisas, fazemos Kwanzaa, tudo mais, mas o mote de gasto da nossa energia, assim, é o I10 no parque. E o que é isso? A gente faz encontro mensal no domingo, né, uma vez por mês, no Parque de Madureira, que é um parque num bairro aqui no subúrbio carioca, em que a gente tenta, de alguma forma, fazer uma prática de educação afro-referenciada. Na verdade, assim, para ser bem sincera, é uma tentativa prática da gente praticar educacionalmente por nós mesmos o que a gente verbaliza em discurso. Porque é isso, né? A gente não pode só ficar discursando. Existe um provérbio africano que diz que o melhor discurso é o exemplo. Então, o Ideias no Parque, na verdade, ele vai surgir inicialmente enquanto uma tentativa de nós, pessoas pretas e tal, amigos, somos amigos, na verdade, assim, que muito instigados, enfim, a gente tem uma trajetória de militância, mas muito instigados a fazer alguma coisa, e fizemos isso, e passamos a nos encontrar, assim, é tudo muito à mercê do tempo. Quando chove não acontece, a gente já fez. Assim, é importante que aconteça, entende? É muito flexível na compreensão da construção do Indés no Parque, mas somos o núcleo responsável e a gente decide por WhatsApp, organiza tudo por WhatsApp com uma semana de antecedência. E isso que eu estou falando porque isso está escrito no texto. Porque esse texto, esse artigo, o exemplo do Indés no Parque é um exemplo a ser copiado. Esse negócio assim de direitos autorais, quem inventou foi eu, isso é tudo amarra ocidental. O Indés no Parque é um exemplo real, factual, de uma tentativa de reumanização mensal de pessoas pretas com famílias pretas que se encontram para fazer vários nada e sentir África pulsar em nós, porque na realidade é isso. E é muito E é para a gostoso, né? comunidade. Comer É, juntos e as crianças brincando juntas também. a gente faz exercício pro corpo, bate papo, fala das nossas famílias e, sobretudo, e eu falo isso no artigo, garantir assim, a possibilidade da gente se encontrar mensalmente nessa Babilônia, né? Porque o Brasil é uma desgraça coletiva. Então é importante que a gente, de alguma forma, fomente redes. E assim, uma das coisas que eu mais sinto falta nessa quarentena, sem dúvida alguma, é o Indés no Parque. Porque era o momento em que eu via a Natália Grilo, era o momento em que, no mês, que eu via a Yaulu Jimi, que a minha filha Malia brincava com a Mali, brincava com a Lulu, entendeu? Que a gente tinha ali um momento de beber cerveja, falar merda e educar os nossos filhos, porque também tem um conteúdo pedagógico pensado por nós também nesse Paranauê. Não é só se encontrar. Sim. Tem uma palavra que suleia o encontro, tem uma discussão, tem um movimento corporal, tem alimentação. Então a gente segue toda uma cartilha, vamos dizer assim, de uma pedagogia afro-referenciada, né? E aí é importante dizer que hoje em dia, se eu escrevesse esse artigo, eu não daria o título de educação afrocêntrica. Porque o próprio distanciamento do tempo e a maturidade da pesquisa vai me entender que isso que eu faço, na verdade, está mais para uma educação pluriversal
de ter uma educação afrocêntrica. Por quê? Principalmente porque a gente usa como elementos de base também informações dos povos ameríndios, dos povos originários. Então ela não é totalmente afrocêntrica, ela é muito mais americana. Então, enfim, são essas coisas do tempo mesmo. Mas o INDES é isso. E aí a gente sabe que tem outras organizações que também fazem isso. E a ideia é multiplicar. Em linhas gerais, o INDES no Parque é um grande piquenique que a gente faz uma atividade de corpo, uma atividade com as crianças e troca várias ideias bacanas. E se potencializa, faz bem para a saúde mental. E aí é uma ação controlada, não é um evento. Importante dizer isso, não é um evento. Então, tipo, não tem marcação, não vai ter convite. Vai as pessoas que têm que ir, porque isso é uma ação controlada. Né? Então, são vários elementos. E aí eu coloco tudo isso nesse artigo com o objetivo mesmo de servir como um mote inspirador para que outras pessoas também se reumanizem a partir dessa prática. Maravilhoso. Eu cheguei aí uma vez, eu fui no mês de novembro. Eu tenho até Ai, hoje, muito bom. inclusive, aquela imagem que vocês distribuíram de Zumbi dos Palmares e Dandara. Inclusive, eu utilizo no baúbazinho. E eu É ganhei lá, isso. no Indese, no parque. Ideias é E afeto. e é muito interessante, porque não é só. É isso, né? É a arte de acender o sol das crianças. Mas que o sujeito, a pessoa que está ali acendendo o sol das crianças, ela também está se educando, né? Porque E às vezes. Desculpa, pode terminar. porque o Ocidente ele faz isso, né? Ele vai hierarquizando, né? Se você é criança, você ainda não é ninguém, você será um dia. Se você é idoso, se você é o mais velho, você é um inútil para a sociedade. Enquanto nas sociedades tradicionais africanas, especialmente pensando, né, o Quindés vindo para os Bakongo, não é esse o entendimento, né? Todos têm sua importância, todos dependem um do outro e a gente precisa pensar tanto nos pequenos quanto nos anciãos, né? E É aí, quando entender você que tudo é canaliza tudo, continuidade. Tudo é isso. continuidade. E aí, o que eu achei muito incrível também no teu artigo é quando você coloca a literatura nesse É isso, turbilhão não que dá para é. fugir da casa, né? Eu tento fugir, mas não consigo. A literatura pulsa. Pois é, e tem um trecho que você fala assim: a educação, direito fundamental, introduz valores opressores e desumanizadores precocemente na forma de ser e estar de crianças afro-brasileiras. Ou seja, realmente a educação é um direito, né? Mas isso não significa que Ela você vai está receber conforme acendendo o nosso literatura. sol. Exatamente. É um E aí, direito contra nós, nesse sentido. é, Nesse é, sentido restrito. e quando você traz a literatura como referência, é, pensando o papel da literatura na construção do simbólico, né, e tudo mais, eu fiquei pensando, e aí, na hora que eu pensei nos cânones, né, porque tem uns nomes que são sagrados, são eternos, aí de você, se você falar de A ou B, que a gente sabe que foi comprovadamente racista, e aí começa toda aquela história de foi do seu tempo, foi um homem do seu tempo, foi uma mulher do seu tempo, e lá, lá, É lá, o lá, lá. grande caso do Monteiro Lobato. Mas é Exatamente. isso, assim. Eu falo muito disso no curso África e Diáspora. Porque o segundo dia do curso é justamente o meu artigo de pós-doutoramento, que são pensar em coletivo no curso ali, quais são os caminhos artístico-filosóficos de reumanização. E é claro que eu vou dedicar um momento para esse senhor, Sim. porque é necessário conversar sobre ele. Pois é, porque eu fico pensando, eu fiquei lendo o teu artigo e pensando, né, nesses repertórios, né? Porque tem a tradição oral, tem as histórias que são transmitidas de geração em geração, né, pela oralidade, e a gente vive aqui na diáspora e a gente tem também muito forte a questão da palavra escrita, né, dos livros, a literatura. E aí, como é que a gente faz para conseguir, né, romper com isso? Porque eu não acredito também muito assim
Em reforma, não, sabe? Eu acredito em É. desenvolvimento mesmo, em construção de outra coisa. E Então aí eu vamos lá. Em fiquei. primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar que nós somos agentes político-poéticos. Isso também é uma categoria criada por mim, ainda no tempo do mestrado. Olha só, eu já ficava inventando categoria lá atrás. Mas é a compreensão de que, em primeiro lugar, a humanidade ela é inegociável. Então, não negocie a sua e muito menos a dos seus alunos. Começa por aí. Não se pode negociar a humanidade dos seus alunos. E aí tem aí atravessamentos que precisam ser refletidos também. Né? Sim. Então, mas ao mesmo tempo, muitas das vezes professores, educadores, enfim, é exigido deles o acendimento da humanidade, do sol daqueles educandos, sem que o sol da humanidade deles esteja aceso. Porque, assim, eu não sou professora do estado, município, nada disso, ok, mas é aquilo. Tenho tantos amigos, né? E eu não sou uma pessoa alienada, eu sou professora de outra ordem, ok, mas eu não sou alienada da realidade que me atravessa enquanto alguém pertencente à classe. Entende? Então, como é que você vai acender o sol do outro com o salário atrasado, a escola cadê os pedaços, o traficante lá parado na porta? E com a formação que recebeu também, né? Que não Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. E com todas essas adversidades que o próprio Estado genocida, porque a má educação, a precariedade da educação é um dos tentáculos do genocídio do povo negro. Isso é um fato, assim, e eu também desenvolvo isso no meu artigo, enfim, tem muita coisa sobre isso já escrita por mim. Mas, então, veja, de maneira assim, só pensando nesse tentáculo, a gente tem todos os elementos externos, como o sucateamento do Estado, só para começar, e o sucateamento da classe, só para começar. Então, isso já é um motivo bastante grande para que haja um apagamento do seu sol. Depois disso, acrescentam-se as escolas próprias de pedagogia. E eu falo isso enquanto uma pessoa que fez licenciatura também. Entende? Porque, tipo, eu sou mulher preta, mãe. Você acha que eu não ia fazer licenciatura? Fiz letra, vou fazer só bacharel? Não, vou fazer licenciatura também, porque no ruim, professor sempre tem emprego. Mesmo o mais medíocre. Tem emprego. Professor, enfermeiro. Então, são questões o quê? De estratégias de sobrevivência que a gente, inclusive, aprende com as nossas próprias famílias pretas. Não à toa, enfermagem e pedagogia são profissões muito comuns em famílias pretas. Porque isso faz parte de uma estratégia. Tipo, a Branca Tudo não consegue dar conta disso. Mas, veja, quando essas escolas de formadoras, né, da licenciatura, ou até mesmo a escola mesmo de curso de pedagogia, por exemplo, elas são estruturadas dentro de um racismo estrutural, dentro de um racismo científico, dentro de um silenciamento, de um epistemicídio, como é que os educandos formados ali vão ter sensibilidade para lidar com outras questões diferentes do que aquelas que o Ocidente e a própria instituição apresenta? E aí, para terminar, preciso citar Ailton Krenak, né? Não é à toa quando o Ailton Krenak ele vai falar que quando o ocidental ele chega no lugar, a primeira coisa que ele faz é criar as instituições que legitimam a sua autoridade. Então ele vai criar o quê? A casa do governador, a sede do governador, a prisão, a escola, a igreja e a praça. Entende? E a praça enquanto também instituição, espaço de convivência. Isso não é à toa. Então, a escola brasileira, até hoje, ela ainda está figurando no Brasil enquanto uma instituição legitimadora desse pensamento colonial de 500 anos atrás. E é isso, só que nesse momento, e aí aquela análise, a análise afrocêntrica, a localização que a abordagem afrocêntrica nos dá, ela é perfeita nesse sentido. A afrocentridade diz o quê? Localize-se. Então, vamos lá, nesse momento em que foi fundada a instituição escola brasileira, que está permanente até hoje, nesses últimos 500 anos, onde é que a gente estava? A gente nem humano era, nem coisa, né? A gente nem era coisa. E quando tiveram todas as mudanças paradigmáticas de educação brasileiras, o preto não estava. A primeira lei de cota, gente, a primeira lei de cota foi para filhos de imigrantes italianos. Faça-me o favor. Tá? Então, assim, né, é necessária informação também. Então, enfim, não sei nem mais. Eu acho que eu
Muito bom, muito bom. Então, aí eu estava lendo essa parte sobre literatura e fiquei pensando no próprio Folhagem, né? Que é essa série com dicas literárias que eu compartilho toda sexta-feira. Essas semanas eu não estou fazendo, Eu amo. Não, eu você me dei tá o direito. férias de temporada. É igual livros incríveis das literaturas africanas. Eles têm o quê? Eu lancei 14 episódios. 14 livros incríveis. Então, meu bem, agora é o momento da pausa da temporada. Depois vem a Eu temporada tô, 2. eu Aguardem. acho que tem uns 30 já, mas eu comecei em Olha janeiro, né? Eu isso. comecei antes da pandemia. Mas é porque agora Não, eu também estou amiga. dando curso, e aí eu estou estudando para o curso, preocupada com as aulas, me dei o direito de, por enquanto, parar um pouquinho. Mas eu pensei, e aí já recebi críticas, sabe, de pessoas dizendo, pô, mas é só livro, só tem autores pretos, autoras pretas. Pois é, porque quando você vai até uma escola que tem uma parte né, dos profissionais ali incomodados com os cânones, e ainda há uma turma de docentes que ainda quer os cânones, não dá para você ficar só reclamando. O que eu pensei? É preciso É fazer isso. algo. E esses É. professores pedem uma lista, eles pedem referências, eles pedem sugestões literárias. E eu pensei, cara, eu não vou fazer uma lista fria, eu vou produzir os vídeos. Então, eu posso falar também um pouquinho da trajetória do autor, da autora, e vou fazer os vídeos, que os vídeos podem circular para todo mundo, não fica uma lista só no. Porque É lista também tem utilizar a muito potência preconceito. do audiovisual. E essa é a grande ferramenta disso aqui, dessa tela aqui, dessa tecnologia. E isso que você está fazendo é certíssimo. Porque mais do que dar o nome ou a sugestão e tudo mais, há outras questões semióticas que isso aqui, essa tela, ela acaba Proporciona. trazendo a gente a possibilidade de executar com melhor maestria a agência que a gente tem interesse. Né? Então, quando você faz uma série de livros com afro-referenciados para infantis e tudo mais, ou eu faço a série de livros incríveis das literaturas africanas, aí o que o Molefe Santos chama de agência. Agência Sim, é o objetivo. E o objetivo, tanto meu quanto o seu, é reumanizar e acender sol. é isso. Veja, então é utilizar essa ferramenta. A questão assim, críticas sempre vão haver, né? Então é aquela questão do filtro, do entendimento e, sobretudo, assim, quem muito critica, muito se expõe. E às vezes a pessoa está só de frustração porque não consegue fazer também. Então, normalmente, quando eu recebo muitas críticas assim, pesarosas, tipo, eu sempre pergunto o que a pessoa, não, beleza, mas o que você propõe, então, nesse sentido que seria melhor? Né? Isso é chamar para o diálogo, né? E a pessoa normalmente fica injuriada, quebrada, porque ela não está propondo nada, porque ela quer mesmo só encher o saco. E aí ela se retira da conversa, apaga o tweet, várias coisas assim. Então, são estratégias também. Eu queria. Cara, voou o tempo, falta 6 minutos, bizarro, muito rápido. Ai, mas eu Eu espero que tenha queria. sido bom, porque como a gente está falando Ai, eu assim, tá adorei. fluindo Eu adorei. Mas é isso, eu queria um também. bate-papo mesmo, foi ótimo. Asa, deixa uma mensagem final aí pra gente de incentivo, de inspiração. Deixo. A primeira é essa, que a humanidade é inegociável. Isso é um mantra, tá? Um mantra, assim, você acorda cedo todo dia, olha no espelho e fala assim, a minha humanidade não é negociável. Então eu não vou negociá-la por nada e por ninguém, entendeu? Porque a sua humanidade é justamente a potência solar de vida que é em você. E da sua vida, só uma pessoa que pode dar conta dela. Que no caso é tu mesmo, entendeu? Tu pode dar conta da tua vida. Então, não desperdice com nada, porque vale muito a pena viver, mesmo com todos esses atravessamentos ocidentais desgracentos que o Brasil nos impõe. Essa é a primeira coisa. E a outra é que. Deixa eu dividir uma novidade aqui, Ah, aproveitar só que a Aziza está aqui na área. Vem livro meu aí também, gente. Vem um livro. Literatura Infanto-Juvenil, editora Aziza, maravilhosa, gosto Luciana disso. Soares. Em breve, É novidade. isso. Desculpa, E continua. nada, meu amor. Para dar notícia de livro, isso é sempre uma maravilha. Pode me interromper sempre. E eu acho que é isso, assim, viver é um ato político poético, entende? Se entenda enquanto um sujeito político e entenda que ter o seu sol da humanidade, da sua humanidade em plenitude, em potência, em sol do meio-dia,
é um ato poético, né? E a gente não consegue, não tem muita possibilidade de ter isso. Fora isso, me sigam nas redes, se inscreva no meu canal. O meu canal começou a monetizar, Juliana. Que Então, assim, bom! Que maravilha! assistam as propagandas para eu ganhar os centavinhos. Ah, Tem o meu curso. Diga. inclusive, por falar nisso, perguntaram no início, eu acabei esquecendo de falar, mas todas as lives do Baobazinho eu salvo no YouTube do Baobazinho, no canal do YouTube do Baobazinho. Então, esse bate-papo aqui, daqui a pouquinho vai estar lá. E vocês podem também conferir o que já rolou até aqui. Muita gente maravilhosa já passou por aqui. E tá tudo lá, tá tudo salvo. Vocês podem conferir também. Desculpa, Asa, continua. Nada, que isso, maravilha. E eu também vou botar essa live no meu portfólio também, vai estar tudo muito bem documentado. E é isso, gente, o meu curso África Diáspora, 24 e 25 de agosto, ele é online, a inscrição também está no meu portfólio do Instagram. As inscrições estão acabando, acho que está tipo, nas últimas das últimas vagas. É um curso realmente para acender o sol, é um curso irreversível. Porque não tem é irreversível. Você não sai igual, eu garanto. Selo Azengeri. E é isso, agradecer a generosidade do espaço, a generosidade da escuta. E é isso, aos meus companheiros professores, avante, avante, Muito porque vai ficar obrigada. pior. Muito obrigada por ter vindo. Muito sucesso para você, saúde, para Axé, todo para mundo aí na sua nós. casa, para toda a família, prosperidade. Um Eu abraço também para o estou com turma. Francisco. Ai, obrigada. Eu também estou com turma nova aberta para o curso de contação de Ó, histórias negras e educação eu das vou fazer o relações próximo. étnico-raciais. Dessa vez eu Oba! consigo. A primeira turma a gente vai para a terceira aula, são 4 aulas. A terceira aula segunda-feira que vem, mas já abri as inscrições para uma segunda turma porque a demanda tá bacana, muita gente procurando, então participem. Axé. Tudo preparado com muito carinho, muito cuidado. Asa, muito obrigada mais uma vez. Gente, Saúde. ó, leia o meu texto que acabou de sair, chamado Homem Negro é Rei, uma análise mulherista do clipe, do filme Black Skin. Fiz uma Eu já vou lá, contribuição, um presente para os homens negros, na verdade. Um presente eu já muito vou lá humilde. pro Blackflix já já para assistir, porque eu também não assisti e vou ler teu artigo. É isso. Um Tchau, gente. beijo Boa noite. enorme. Beijo para todo mundo que estava aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Saúde, se Tchau. cuidem e até as próximas. Beijo. Tchau.